Seja bem-vindo a mais um episódio do CineTrosvcast, o podcast oficial do CineTrosv. E hoje a gente vai falar sobre contrato de trabalho e as armadilhas que ele pode esconder. Para bater esse papo com a gente, a doutora Fabiana está aqui e ela vai tirar as nossas dúvidas, explicar um pouco mais. Então seja bem-vinda, doutora Fabiana. Vai ser um prazer bater esse papo com você hoje. Tudo bem. Eu que agradeço aí o convite em participar do terceiro episódio, né? Estou aqui para o que vocês precisarem em termos de dúvidas, orientações, enfim. Perfeito, perfeito. Então, basicamente, o nosso episódio hoje, doutora, é para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes e nossos espectadores sobre as armadilhas do contrato de trabalho. A gente sabe que, atualmente, a gente tem aí o sindicato que ajuda, que está sempre nos trazendo mais informações. Sim. Mas, assim, de uma maneira geral, quais são os pontos que a gente precisa perceber no contrato de trabalho para evitar possíveis problemas futuros? O que a gente tem que olhar? Assim, olha, vou ser contratado por uma empresa. O que eu preciso olhar nesse contrato para ter certeza de que ele é um contrato bacana para ambas as partes? Sim. O contrato de trabalho ele é um contrato geralmente de adesão, né? Então a gente sempre diz que o trabalhador, na primeira vista, aqueles que prestam atenção, observam, eles vão notar algumas questões maquiadas ali. Alguns percebem, outros não. Os que percebem acabam assinando, porque senão eles vão perder o emprego, infelizmente, né? Mas aqueles que não percebem, infelizmente, eles só vão verificar as dificuldades no meio do caminho. Mas eu trago aqui alguns exemplos, né? Eles têm que ficar atentos, porque geralmente eu vou colocar de uma forma bem tranquila, o ouvinte aí, o pessoal de casa poder entender. Por exemplo, nós temos um caso, que é o caso do trabalhador, porque dentro desse contrato de trabalho, eles trazem todos os requisitos, inclusive a forma, o salário, o pagamento, como que vai ser praticado. Então, nós temos um caso de pagamento por fora, né? Então, assim, eu estou dizendo que dentro dessa contratação, alguns vão perceber, outros não. Então, ele define um salário e no meio do e ali mesmo, entre linhas, ele coloca que ele vai receber uma parte em salário, né? Em conta, e outra parte no cartão Flex, para ele poder comprar o que ele quiser. Porém, acaba sendo uma maquiagem, né? Essa forma de cartão Flex, que ele acaba recebendo esse valor por fora. Então, na hora dele receber o fundo de garantia dele, as horas, a 13º férias, ele vai vir com base naquele salário sem aquele por fora. Então, ele acaba sendo lesado aí. Então, estou trazendo esse caso prático para eles ficarem atentos, que depois, na justiça, ele pode pleitear esse reconhecimento desse salário flex por fora, no por dentro, para refletir em todas as outras verbas, né? Trago também um outro exemplo do cargo de confiança. Então, tem alguns trabalhadores que são contratados com essa classificação, e, no fim, ele não tem o poder de mando, ele não tem poder de gerência, ele tem o controle de horário, né? E quando, na verdade, ele não recebe horas extras. Então, assim, se ele realmente é um cargo de confiança, ele não tem controle de horário, ele tem poder de mando, ele tem poder de direção. Então, justificando aí o cargo de confiança. Então, ele tem que observar isso. Então, aquilo que realmente ele não conseguir resolver logo imediatamente na contratação, porque certamente eles não vão contratá-lo, né? Se ele questionar, ele pode pleitear isso na justiça. Perfeito. Então, na verdade, a nossa indicação é o trabalhador, ele não entrar ali num embate nesse primeiro momento, para não correr o risco ali de não ser admitido na empresa, Isso. Mas ficar atento a essas cláusulas para que ele possa, Exatamente, de repente, enfim, pleitear isso juridicamente depois, enfim. Porque tem muitos trabalhadores que aquilo que ele está assinando, ele está vendo que não está correto, mas ele acredita que o fato dele estar assinando, ele não pode buscar isso na justiça. Perfeito. Essa é uma da nossa dúvida. São cláusulas abusivas, ele consegue quebrar isso facilmente na justiça do trabalho. Perfeito. Então, essa era até uma das minhas perguntas aqui que eu tinha preparado para hoje, porque realmente, às vezes as pessoas entendem que o que está escrito, está escrito. Sim. Mas, na verdade, não, né? Ele pode ter assinado ali um contrato e depois pleitear com a Justiça do Trabalho alguma coisa que não esteja de acordo. Então, na verdade, não é que ele assinou e nunca mais pode mudar nada. Ele pode sim. Ele pode sim. Depois ele pode buscar isso. Se ele, em primeiro momento, ele pode debater isso, né? Se ele sentir tranquilidade, e isso, de repente, pode ser revisto, né? Com mais clareza, né? E, de repente, eles mudarem, deixar de forma mais clara e dentro dos requisitos legais. Mas se ele não conseguir reverter isso logo no primeiro momento, ele pode buscar diferenças salariais entrando com uma ação na justiça, depois de tudo devidamente provado.
Perfeito. Então, a melhor opção é que esse trabalhador, ele mantenha provas ali, né? Então, olha, por exemplo, se lá no meu contrato eu já percebi que tem alguma coisa que não tá muito bacana com relação, por exemplo, ao cartão Flex, como a senhora comentou. Eu mantenho ali os registros para comprovar que eu estava recebendo aquilo por fora. Exatamente. Então, ele vai mantendo os registros, tudo documentado, até prova testemunhal também ajuda. Mas, geralmente, esses pontos de cartão Flex já é uma matéria de direito. Existindo simplesmente esse cartão Flex, demonstrando que esse valor cai na conta desse trabalhador através desse cartão, ele já consegue demonstrar que é um salário por fora. Então, muitas das vezes, o próprio cartão já justifica. O salário por fora. Perfeito, perfeito. E aí, a gente tem algumas cláusulas, doutora, que parecem inofensivas, né? Por exemplo, banco de horas, ter uma flexibilidade de horário, polivalência, enfim. Quais são as cláusulas que podem virar uma cilada para o trabalhador? Assim, eu citei algumas, mas não sei se a gente tem outras opções também. O que a gente pode... Esse contrato de banco de horas, ele é bilateral. Então, tem que haver equilíbrio entre as partes. Então, fazendo horas extras, então, a lei permite até 10 horas por dia. Tem horário permitido 8 horas, legal. Pode ultrapassar mais 2 horas, dando um total de 10 horas de dias trabalhados. E essas 2 horas é para banco. Assim como a empresa pode solicitar que esse trabalhador não compareça em determinado dia, que não tem demanda, o trabalhador também pode requisitar as horas para descanso num dia que ele entender viável. E, geralmente, tem empresas que não viabilizam isso, a empresa não esclarece. Então, tem horas extras, então ele imagina, no final desse banco, se ele não for compensado em descanso, ele vai ser quitado em pagamento. Então, o trabalhador acha ruim. Então eu vou ficar em casa, mas na hora que eu preciso, não havendo esta demanda para a empresa, mas no dia que eu precisar ir ao médico, por exemplo, eu não posso tirar isso no dia que eu posso. Então, assim, tem que haver equilíbrio. Então, assim, tem empresa também que acaba... O que eles acabam fazendo? Não quita isso no prazo. Então, o banco de horas, ele é individual ou ele é coletivo. Quando ele é individual, ele tem um prazo de 6 meses para ser compensado. Quando ele é coletivo, firmado com a representatividade do sindicato, ele é de 1 ano. Então, imagina que dentro de um contrato individual, você tem 6 meses para, caso você não descanse naqueles 6 meses, seja a empresa entendendo que não tem demanda, te deixando em casa, seja você precisando requisitar horas para ir ao médico, por exemplo, ela tem que quitar as horas para você na sua folha de pagamento. Então não precisa ser mensal, por exemplo? Pode ser dentro semestral. Desse regramento, é semestral. Então, por isso que na contratação isso tem que ser claro para ele entender. Porque senão ele vai falar, bom, trabalhei 1 mês e cadê meu pagamento de horas? Exato. Foi para dentro de um banco. Dando o prazo de 6 meses, a empresa tem que quitar, se não houve compensação. Tem muitas empresas que passam batida, não quitam essas horas dentro desse prazo. E aí acaba gerando uma irregularidade. Então, isso o trabalhador tem que ficar atento com relação ao banco de horas. Perfeito. Flexibilidade? Flexibilidade é justamente isso. A flexibilidade é você poder utilizar o seu banco para poder se ausentar para... fazer alguma tarefa particular. E aí, às vezes, a empresa não te permite. Então, assim, no primeiro momento tem essa flexibilidade, mas na prática não existe. Então, isso tem que ser observado, tem que ser questionado. E se isso não for apurado da forma correta, pode ser invalidado também judicialmente. Perfeito. E aí, por fim, a polivalência? Tem alguns contratos que prevê a questão de você ter uma variabilidade de funções. Essas funções, ela tem que ser similares. Então, imagina que você exerce uma atividade de auxiliar de escritório e dentro dessa variedade, você vai precisar também desenvolver um trabalho na parte financeira. Então, tá ali todo mundo mexendo com papel, tá tudo dentro da mesma linha. Então, não tem problema. A partir do momento que eu te coloco para ser uma auxiliar de escritório e peço para você ser copeira acumulando essa função, então já foge dessa categoria e acaba tendo desvio de função. Então, isso já é passível de indenização por desvio de função. Então, por isso que a empresa ela tem que se atentar que as tarefas, as atividades têm que ser similares, estar bem próximas uma da outra. Se você contrata o trabalhador com uma discrepância de atividade muito grande, já gera aí o acúmulo de função ou o desvio de função. Era para desenvolver uma atividade e acaba exercendo outra, ou várias, mas que tem uma discrepância muito grande entre uma e outra. Aí já gera o dever de pagar um acúmulo de função ou um desvio se realmente você desvia a atividade dele daquela pela qual ele executava. Perfeito. E assim, atualmente a gente tem muitos contratos
que são diferentes, né, digamos assim, porque a gente tem gente que trabalha por aplicativo, tem muito trabalho híbrido, trabalho home office. Sim. Esses contratos que são mais modernos, digamos assim, eles também têm um alerta aí, né? Sim. Porque, por exemplo, de repente a pessoa tá num sistema home office, fico trabalhando, né? Não consegue ter muito regramento de quantas horas está trabalhando, porque não bate ponto e tal. Como que a gente pode tomar cuidado para que esse contrato híbrido, home office ou por aplicativo, que seja mais isento e seja melhor para o trabalhador também? Tá, então assim, dentro do home office, eu vou citar um exemplo da questão de de empresas que acabam desligando trabalhadores de CLT e contratam como prestadores de serviço. E aí, eles realmente, naquela contratação, eles colocam que o trabalhador vai ter mais autonomia, porque vai trabalhar home office, vai ter mais flexibilidade e vai ter, por exemplo, parceria estratégica, né? E aí, o que acontece? Ele acaba sendo cobrado. Há um controle rigoroso de horário, eles acabam exigindo uma exclusividade desse trabalhador. E aí, o que acontece? Vai perdendo as características de contrato de prestação e acaba caracterizando aí um contrato CLT. E aí, havendo a subordinação, a pessoalidade, o que é a subordinação? Ele está recebendo ordens diretas dessa empresa, ele não tem autonomia, ele acaba não tendo. Aquilo que ele achou que ele teria, ele acaba não tendo. A pessoalidade. De repente, ele como prestador, ele pode contratar alguém e fazer o papel dele naquele momento, numa reunião. Aí ele já não pode, tem que ser ele. Então, há uma pessoalidade. Depois nós temos a contraprestação, ele a recebe por mês. Então, assim, acaba juntando todos esses requisitos e caracteriza o CLT. Depois, facilmente, ele vai entrar com uma ação e vai pedir o vínculo de emprego. Então, tem que ter uma clareza nessa contratação, sendo home, né? Porque ele acaba, se não for de uma forma bem estabelecida, a empresa vai acabar tendo problema com aquele trabalhador que vai exigir o vínculo e o trabalhador acaba não tendo autonomia, flexibilidade, liberdade no trabalho dele, porque ele tem que produzir, né? E é isso, então ele tem que observar bem para ele acabar não tendo essas ciladas, né? Perfeito. Na contratação. E como a gente falou, né? Nada tá escrito sob pedra. Exatamente. Então, não é porque o contrato, de repente, está mal redigido, né? Que você não possa... Obviamente, a gente sempre tenta um diálogo com a empresa. Então, a gente tenta ir ali, olha... Acho que isso aqui tá passando um pouco do limite e tal. Mas caso a empresa não dê voz, né? Para esse trabalhador, ele pode vir aqui procurar o sindicato... E aí o nosso jurídico ajuda ele com essas questões? Exatamente. Ele acaba conseguindo ajuizar uma ação, porque ele vai dizer o seguinte: eu sou um PJ, mas ainda que eu esteja trabalhando dentro dessa categoria, mas eu acabava desenvolvendo um trabalho de CLT. Então, eu preciso buscar a reparação e buscar aí o reconhecimento do vínculo de emprego. A gente tem um outro exemplo também, que foge um pouco da nossa categoria do transporte de carga, que são os contratos de parcerias, principalmente salão de beleza, né? Só para o pessoal de casa ficar mais por dentro, né? O funcionário, lá, o trabalhador parceiro, que é, vamos dizer, a manicure, então ela faz um contrato de parceria, então ela precisa ter o quê? Ela tem a agenda dela, ela que marca o horário, ela que define preço. E geralmente, quando a empresa define preços, marca a agenda e acaba tendo o sistema próprio, também desclassifica a parceria, o contrato de parceria dessa manicure, dessa cabeleireira. E acaba gerando também esse impasse trabalhista dela poder requerer na justiça esse vínculo de emprego, porque ela não tinha autonomia na agenda, no trabalho, e tudo ficava nas mãos do empregador, no caso, o salão, né? Então, é um outro exemplo prático de situação em que a empresa acaba gerando um conflito para esse trabalhador que acreditava que o contrato era de uma forma. Eu fugi um pouco da questão aqui do trabalho home office, mas para entender um pouco sobre o contrato de trabalho em si. Perfeito. E, por exemplo, se o contrato é um contrato CLT, mas a modalidade é home office. Sim. Ainda assim, esse trabalhador ele tem que cumprir as horas de trabalho, essa questão da hora extra. Como que funciona? Por exemplo, como que essa empresa vai saber, sabe? Porque, assim, me dá a impressão de que quando a gente tá no home office, posso estar enganada, mas quando a gente tá no home office, tá tudo à vontade, né? Porque tô na minha casa, de repente meu patrão me pergunta uma coisa ali fora do meu horário de trabalho, mas eu tô em casa, eu acabo respondendo. E aí tudo isso caracteriza hora extra também, né? Então, assim, esse trabalhador home office, ele tem a jornada dele controlada, geralmente por aplicativos, e ele tem que seguir aquilo. Então, havendo a necessidade de ultrapassar a jornada ainda home office, muitas empresas se valem do banco de horas, assim como eu falei. Então, o trabalhador tem que ir acompanhando isso e sinalizando isso para a empresa.
não está sendo da forma que foi contratado, eu preciso verificar essas irregularidades. Alguns trabalhadores acabam não reclamando, eles buscam a ajuda do sindicato. Então, esse trabalhador home, ele geralmente é controlado por aplicativo. Muitos dão muito certo, outros, infelizmente, nós temos empresas aí que não são empresas que agem corretamente e realmente acaba forçando. Então, eles têm que se atentar. Chamada de WhatsApp fora do horário, reuniões fora do horário, eles falam que é tudo muito rapidinho, mas acaba gerando horas extras. E aí, ele vai conseguir comprovar como? Através de e-mails, porque geralmente acaba a finalização de cada reunião, eles formalizam um e-mail para já gerando essa prova, chama no WhatsApp dizendo que alguma coisa, falando alguma coisa sobre a reunião em si, para ir gerando essas provas, prints de WhatsApp. Então, existe o controle? Existe. Mas ele é ultrapassado, né? Quando ele é ultrapassado, o trabalhador tem como ele gerar essas provas para no futuro ele também requerer. Se a empresa reconhecer essa necessidade, ela vai fazer análise, vai fazer um levantamento de horas e vai fazer o pagamento. Geralmente tem trabalhador aí que reclama. Quando ele aciona o sindicato, o próprio sindicato entra em contato com o RH e eles acabam fazendo essa apuração de diferença de horas que não foram pagas, né? E muitas vezes acontece, dá muito certo de fazer esse trabalho preventivo para se evitar uma ação na justiça. Mas quando não tem jeito, a gente pede para esse trabalhador reunir essas provas. Alguns pedem isso ainda trabalhando, outros, tanto para fazer esse trabalho preventivo de entrar em contato com a empresa para eles sanarem essa questão, ou eles acabam aguardando realmente o encerramento do contrato para pleitear na justiça, sempre respeitando os prazos que temos aí para se buscar isso na justiça. Perfeito. E tem muitos casos, doutora, que vocês têm recebido muitos casos de trabalhadores que vêm para o sindicato por conta de erro nos contratos? É uma coisa comum? É uma coisa comum. Então, a gente tem vários trabalhadores que sempre ligam, dizendo que tem irregularidade, que a folha de controle de ponto não está batendo com o que está no lerite. E aí, a gente acaba pedindo mais provas, o que ele tem, que seria esses prints de WhatsApp, esses e-mails, a gente acaba pedindo para a empresa fazer uma análise. E 80% dos casos são sanados através de um contato prévio, mas alguns não. Alguns realmente acabam tendo que judicializar por uma questão de inércia da empresa. Perfeito. E se a senhora pudesse dar um conselho, né, para quem vai assinar contratos, para quem está aí entrando num novo trabalho, enfim, qual é o conselho que a gente daria para essa pessoa assinar esse contrato com mais clareza, com mais certezas? Me dá um conselho. A gente percebe muito que nas contratações os trabalhadores assinam sem lei. E que eles leiam os contratos, busquem informação e busquem clareza naquele ato que com certeza ele vai sanar muitas dúvidas logo na contratação. E acontece muitos trabalhadores não leem, só vai verificar as falhas ao longo do tempo porque não leu. E aí realmente tem assinatura e fica aquela questão. Mas você assinou. E para explicar isso para a justiça de que ele não leu é muito delicado, né? Mas a minha sugestão aqui, a colocação que eu faço para os trabalhadores aí de casa é que eles leiam o contrato. A gente representa a classe administrativa, a categoria administrativa. É um pessoal mais que sempre está aí buscando informação. Eles não são operadores, né? Eu falo que tem muitos trabalhadores, tem uma categoria mais simples, não tem muito acesso à informação. Mas esse pessoal da nossa categoria, eles têm acesso a muita informação, a muitas questões trabalhistas, onde ele consegue, numa leitura simples ali de um contrato, verificar o que está de errado e o que não está. Onde ele pode discutir, pode sofrer um ajuste ali, pelo menos ele já fica sabendo o que está acontecendo naquele contrato. Perfeito, então trabalhador, hoje a gente esclareceu para vocês essa questão dos contratos, essa questão do que a gente precisa se atentar no momento de uma assinatura de contrato. E quero deixar aqui mais uma vez explícito que o nosso sindicato está disposto a ajudar, a tirar dúvidas, a estar do lado do trabalhador mesmo. Então, precisando, podem contar com a gente, né, doutora Fabiana? Exatamente. Pode deixar ali uma mensagem aqui, ó, para essa câmera, por favor, de que realmente o nosso sindicato está à disposição deles, né? Pessoal, o nosso sindicato Sinetrose está à disposição de todos vocês. Contrato assinado, ainda que assinado, ele pode ser nulo de pleno direito, desde que represente cláusulas abusivas. Então, não é porque vocês assinaram quer dizer que é válido, né? Então, fica a dica que eles podem ser alterados na justiça mediante uma abusividade que foi identificada. Perfeito. Obrigada, doutora. Foi um prazer falar com você sobre isso. Então, a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.